Saúdo a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus por estarmos aqui, neste lugar, mais uma vez. Acho que a última vez que eu estive aqui ministrando, eu estava grávida. Né, pastor? A minha menina já tem 1 ano. Já faz bastante tempo, né? Graças a Deus. Bem, meus queridos, vamos lá para Efésios. Salvos pela graça. Eu fiquei contente com esse tema, viu, pastor? Porque, infelizmente, né, é uma palavra tão poderosa que nos traz tanta alegria sabermos que fomos alcançados pela graça do Senhor. Todos que estão aqui foram alcançados pela graça, eu espero, né? Tem alguém que não ainda? E isso é tão pouco falado, né? E muitas vezes nos cultos em que se é ministrado algo desse tipo, não é uma palavra onde a gente está dizendo, olha, Deus vai fazer, Deus vai te dar vitória, Deus tem um carro para a tua vida, Deus vai salvar teu marido, Deus vai te curar. Então, geralmente a igreja não vibra com essas palavras, mas era para vibrar com uma palavra como essa. Era para glorificar, era para saltar de alegrias, era para dar brados, era para pular com uma palavra como essa, porque nós somos salvos pela graça. Isso é motivo de alegria, irmãos, porque se não fosse essa graça, nós não estaríamos aqui. Amém? Vamos lá para Efésios, capítulo 2. Eu vou ler o capítulo com os irmãos, o capítulo, como foi lido aqui no início, como o pastor leu. Vamos ler, fazer uma leitura do versículo 1 até o verso 10. Certo, meus amados? Antes da gente entrar na leitura, eu queria que os irmãos pudessem entender, acredito que todos já saibam, né, o que significa a graça e o que é a graça, o que é essa graça, né, essa palavra que muita gente gosta, né, de ouvir, é de graça. E a salvação, ela é de graça, irmãos. O preço já foi pago por Cristo na cruz do Calvário. Nós não precisamos pagar absolutamente nada, porque Jesus, ele já pagou com a sua própria vida o preço. O preço foi muito alto para que nós estivéssemos aqui. E a graça, irmãos, é um favor dispensado para nós que não merecemos. Obrigada, minha irmã. É algo que se oferece, que se dá a alguém que não merece. É como se um ser superior, ele estivesse ali doando, né, de boa vontade, por benefício, por bondade, algo para um ser inferior e não merecedor. E esse ser inferior e não merecedor éramos nós, né? Então isso é a graça, é esse favor imerecido que Deus dispensa ao homem. Quem é o doador deste favor, né? Quem é esse ser superior que de boa vontade, de bondade está dispensando esse favor a nós que não merecíamos? Esse ser superior é Deus. E ele fez isso através de Jesus, o seu Filho. Certo, meus queridos? Então isso é a graça. É um favor de Deus dispensado a nós. Um favor que nós não merecíamos. Certo? E a gente vai ver isso aqui no livro, no capítulo 2 de Efésios. Certo? O capítulo 2, no versículo 1, começa dizendo: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, né? Ele começa dizendo, e vos vivificou. E aí, se você parar para pensar, você está lendo essa palavra, e eu não estou vivo, né?
Como assim vos vivificou? E vos vivificou, estando vós mortos. Em quê? Em ofensas e pecados. Certo? Eu queria ler para os irmãos, João, capítulo 1, o verso 16. Não. João 1, verso do 14 ao 16. Diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude com graça sobre graça. Então, no verso 14 de João, ele diz: e o Verbo se fez carne. E quem era esse Verbo? É a segunda pessoa da Trindade, Jesus, a palavra de Deus, esse Verbo que se fez carne, né? E João testificou dele. Esse João é João Batista, dizendo: este era aquele a quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, certo? E todos nós recebemos também da sua plenitude com graça sobre graça. Então nós vemos mais uma vez aqui a graça de Deus sendo dispensada ao homem através de Jesus Cristo, seu Filho, que era, né, que estava com Deus e se fez carne e habitou entre nós, e através dele nós recebemos esse favor de Deus. Vamos voltar lá para Efésios. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, espiritualmente, irmãos, antes de recebermos a Cristo, antes de confessarmos a Cristo como nosso Salvador, nós estávamos espiritualmente mortos em ofensas e em pecados. Nós estávamos mortos, porque nós vivíamos numa vida de pecado, cometendo pecado, né? Os nossos pensamentos, as nossas atitudes, elas eram compatíveis com o pecado. E aí, quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, nós passamos a ter vida, e vida em abundância. Por isso que aqui em Efésios, o apóstolo Paulo, ele começa dizendo: ele, Jesus Cristo, vos vivificou. Ele deu vida aonde não tinha vida. Ele trouxe a vida aonde não existia. Porque você estava morto nas suas ofensas e nos seus pecados, na vida que você vivia desregrada, dando lugar à sua carne, aos seus más pensamentos, vivendo com a ideologia deste mundo, que não é uma ideologia santa, que muitas vezes o que nós aprendemos na escola, que nós aprendemos na internet, não tem nada a ver, está muito longe daquilo que Deus traçou para o mundo, dos planos de Deus para nós. É o que nos é ensinado nas escolas, infelizmente nas faculdades, na internet, nos filmes, em tantos meios que nos arrodeiam e que toma o nosso tempo. E que nós precisamos, meus queridos, ter sabedoria para administrar essas informações que nos leva para longe do plano de Deus. Porque o plano de Deus para nós é um plano de vida. Jesus nos tirou da morte espiritual. Nos tirou lá do pecado, do lamaçal do pecado, para nos dar vida. Aí o apóstolo Paulo, ele continua em Efésios, no verso 2, dizendo: em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. Então a gente vivia de acordo com a natureza, né? Com a nossa natureza pecaminosa, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, era tudo de acordo com a nossa carne, porque a nossa carne, como a própria palavra de Deus diz, ela milita contra o nosso espírito. Está ali, é uma guerra que existe entre a nossa carne e o nosso espírito. A nossa carne
não quer vir para a igreja. A nossa carne não quer fazer a vontade de Deus. A nossa carne quer ficar em casa. A nossa carne quer falar mal. A nossa carne quer ir para a festa. A nossa carne quer ver pornografia. Mas aí o nosso espírito, quando ele está forte e fortalecido na palavra, ele diz para nós: não, você vai engolir, você vai matar a sua carne, você vai engolir os sapos. E você vai dizer não para o mundo. Você vai dizer não para o pecado. Você vai dizer não para a tua carne. Porque eu dei vida a você, para que você a tenha com abundância, para que você tenha em plenitude. Foi por isso que eu morri por você. No verso 3, ele continua dizendo: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, como eu já falei, nós vivíamos no pecado, dando lugar à carne, e nós estávamos destinados ao castigo. Como assim, irmã Juliane? Ele disse aqui na palavra de Deus, está dito aqui: e éramos por natureza filhos da ira. No verso 2 ele fala: filhos da desobediência, porque não vivíamos de acordo com a vontade de Deus. E por não viver de acordo com a vontade de Deus, fazendo e cumprindo os desejos da nossa carne, o nosso eu, as nossas convicções, por isso estávamos destinados à ira eterna, ao castigo de Deus. Por causa disso. Mas aí eu tenho uma boa notícia para vocês, meus queridos. Lá em Romanos, eu vou ler para vocês, Romanos, vamos lá, Romanos capítulo 5, verso 20 diz assim: veio porém a lei, né, para que o pecado abundasse, né, está dito aqui, veio porém a lei para que a ofensa, na minha versão está dizendo, para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou Então deixa eu dizer uma coisa para você. A boa notícia é que por maior, por mais grave, por mais impactante que o pecado que você cometa, ou que você esteja vivendo, ele possa ser, ele não é páreo para a graça de Deus. Você pode estar dizendo aí: a irmã, eu tenho tantas coisas que eu preciso mudar, eu tenho tantas coisas ruins que a irmã nem imagina, eu fiz tantas coisas sérias na minha vida, que eu quero dizer para você que onde o pecado abundou, olha só, o pecado abundou, ou seja, não é pecado pouco não, é pecado abundante, superabundou a graça de Deus. Então não há pecado maior e mais grave, mais impactante na tua vida, com consequências tão difíceis, porque o pecado ele tem consequências, infelizmente, eu preciso te dizer, mas a graça de Deus, esse favor imerecido, derramado sobre nós, ela é muito maior do que o pecado. E nós, graças a Deus, podemos nos apropriar desta graça. Nós podemos nos apropriar deste favor e dizer para o pecado: você não tem poder sobre a minha vida. Agora você precisa tomar uma atitude e dizer não ao pecado, e dizer não à tua vontade, e dizer não à tua carne. Essa é a boa notícia. A graça, ela é muito maior que o teu pecado. O pecado, ele não é capaz de vencer a graça de Deus. Amém? Vamos voltar para a nossa leitura. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Aí nós vemos Deus com o seu grande e muito amor, né? A sua misericórdia, as misericórdias de Deus, o amor de Deus pelo ser humano, ele é muito grande.
A Bíblia diz, né, aquele versículo que é o resumo de toda a Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é motivo de grande alegria. Vocês hoje estão aqui salvos, foram alcançados por esse favor, foram alcançados pela misericórdia do Senhor, foram alcançados por este amor, um amor tão grande que a Bíblia não é nem capaz de descrever. Deus amou o mundo de uma tal maneira. O escritor não achou nenhum adjetivo, nenhuma palavra para descrever o amor de Deus. Ele disse, toda vida que eu leio isso me chama atenção, me chama tanta atenção, porque o escritor não conseguiu encontrar uma palavra para descrever o amor de Deus por nós. Ele amou o mundo de uma tal maneira que deu o único filho que ele tinha. Eu não tenho coragem, irmãos, de dar minha filha por nenhum de vocês. Não posso ser hipócrita, mas Deus ele deu, porque nós estávamos mortos, né? A gente leu no versículo 2, estávamos mortos. Naquela época, na lei, o pecado, ele era apenas, tinha que ser oferecido sacrifícios de animais, derramado sangue, para poder encobrir. Na verdade, não era, aquilo não aniquilava o pecado, apenas encobria o pecado. Tinha que ser derramado sangue de animal, e as pessoas tornavam a pecar. E Deus foi vendo aquilo, e creio que numa conversa com Jesus disse, e aí meu filho, topas? E ele disse, eu topo, e morrer, derramar o meu sangue. Jesus já morreu pelo pecado daqueles que ainda vão nascer. Olha que coisa tremenda, que graça, que amor é esse, irmãos, né? Tem até um hino, que amor é esse, graça incalculável, né? E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais juntamente com Cristo Jesus. Ou seja, Jesus Cristo, ele foi morto e ele ressuscitou, e nós somos participantes disso. Nós morremos com Cristo e ressuscitamos com ele, e estamos, né, habitamos nos lugares celestiais. Ou seja, nós somos seres espirituais, nós somos seres celestiais. Tudo o que tem nos céus, irmãos, nós podemos ter posse, nós temos direito, porque a própria palavra de Deus diz aqui, ó, estando nós ainda mortos, não, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo, em Cristo Jesus. Então nós estamos nesses lugares celestiais. E nos céus, o que é que há nos céus? No céu há pecado? Não há. No céu há doença? Não há. No céu há depressão? Não há. Do céu há infidelidade? Não há. Nós que recebemos esse favor imerecido, nós reinamos nos lugares celestiais. Então, irmãos, nós temos saúde, nós temos a paz que excede todo entendimento, nós temos alegria, não temos depressão, nós temos felicidade, podemos desfrutar de um casamento com fidelidade, sim, podemos desfrutar da verdade, podemos ter as nossas necessidades supridas em Cristo Jesus, porque nós hoje reinamos nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Somos seres celestiais. É um privilégio muito grande. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Meus queridos, esse versículo eu queria repartir em 3 partes, para a gente entender.
Pela graça, ele começa na primeira parte dizendo: porque pela graça sois salvos. Então, temos que entender a primeira lição aqui desse versículo, que a graça, ela é salvadora. Essa graça, esse favor de Deus dispensado ao homem, ela é salvadora, né? É o que diz aqui no versículo: porque pela graça sois salvo. Vamos ver lá o livro de Atos, capítulo 15, verso 11, diz assim: mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então aqui mais uma referência que fala que a graça, ela é salvadora, certo? Atos 15, verso 11: mas cremos que seremos salvos pela graça. Então, primeira coisa que precisamos entender: a graça de Deus, ela é salvadora, certo? A primeira parte desse versículo: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Então, existe um instrumento que vai nos ajudar a alcançar esse favor, vai nos ajudar a alcançar essa graça. E que instrumento é esse? É a fé. O instrumento que faz com que a gente se aproprie dessa graça salvadora é a fé em Jesus Cristo. Isso precisa ficar bem claro para nós. E isso não vem de vós. Olha o apóstolo Paulo dizendo. Na hora que ele diz: vocês vão se apropriar dessa graça salvadora pelo meio da fé, aí ele já diz: não vem de vocês. Isso não é pelo teu merecimento, por nada que você faça. Não é porque você é mais bonito, porque você é mais inteligente, porque você é o mais santo da igreja, porque você frequenta o culto mais vezes ao dia, porque você dá um dízimo maior, ou porque você tem várias e várias obras sociais e doa roupas e entrega sopão todo domingo, porque você dá esmolas, ou porque você é o melhor esposo do mundo. Mas não. É por meio da fé. É por meio da fé. Não vem de nós. Nada que nós possamos fazer nessa terra faz com que nós sejamos merecedores dessa graça salvadora. Nada. Eu posso pregar aqui a palavra de Deus a noite inteira, e amanhã, e depois de amanhã, ir para a África, para a Índia, para o Nepal, seja para onde for, e isso não vai me tornar merecedora dessa graça. Nada que eu faça me torna merecedor desse favor. Isso vem por meio da fé, certo? Não vem de vós, é dom de Deus. Eu quero ler com vocês Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11, verso 6. Olha o que diz aí. Mas, se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não era graça, né? É o que diz Romanos, capítulo 11, verso 6. Então, se é pela graça, já não é pelas obras, né? Se fosse pelas obras, não era de graça. Então, nada que eu e você faça nos torna merecedores dessa graça. É por isso, irmãos, que nós temos motivos de muita alegria para comemorar num culto desse. Porque se não fosse esse favor, essa graça de Deus, nós não estaríamos aqui. Você poderia fazer muitas e muitas e muitas coisas, mas se não fosse a tua fé em Cristo Jesus, eu e você não teríamos acesso a essa graça salvadora. Nós não teríamos acesso a isso, de maneira nenhuma. Amém? Isso não vem de vós, é dom de Deus, certo?
é dom de Deus, ou seja, é um presente de Deus, é um favor de Deus para os homens, como eu já disse, né? Não vem de nós, não vem das obras, para que ninguém se glorie. O verso 9 diz, então, para que o homem não bata no peito dele e diga, eu mereço ser salvo, eu mereço ir para o céu, porque eu sou mais santo, eu oro 23 horas durante o dia. Jesus já foi logo dizendo, olha, não adianta não, meu filho, é a fé em mim, é a fé em mim, é fé em mim, é de graça, é pela graça, não vem das obras, é um dom de Deus, é um presente de Deus, é um favor de Deus para a tua vida, amém? Porque somos feituras suas. Aí agora nós vamos entender aqui, porque nós somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então a graça, esse favor, essa salvação que nós recebemos de Deus, esse favor que nós recebemos de Deus, não é por causa das obras, mas é para as obras. Precisamos entender essa diferença. Não é porque nós fazemos alguma coisa que somos merecedores dela, mas quando Deus nos salva, Ele nos salva com um propósito. E aquele que é salvo em Jesus, ele é chamado sim para as boas obras. As boas obras, as obras, ela não é a causa da tua salvação, meu querido, ela é o resultado dela. Deu para compreender? Então não é por causa do que fazemos, não é por causa do que fazemos, mas somos alcançados pelo favor, o amor de Deus, para que sim possamos fazer boas obras, para que possamos estar pregando o Evangelho, levando a palavra, ajudando aos necessitados, ajudando aos carentes, orando uns pelos outros, adorando ao Senhor como estamos fazendo aqui. Mas não é por causa disso, e sim para isso que o Senhor nos alcançou. Não é por causa do que fazemos, não, é por meio da fé em Cristo, é por meio da fé no Filho de Deus. Quando nós cremos que o sacrifício que Ele fez por mim e por você nos dá acesso ao trono de Deus, né? Como foi louvado aqui. E o véu que separava já não separa mais. Então, nós estávamos separados e hoje já não estamos. Não foi por causa do que fazemos. As boas obras acompanham aqueles que são nascidos de novo. Aqueles que são alcançados pela graça de Deus, eles devem sim ser acompanhados de boas obras. As obras são o resultado do favor imerecido de Deus dispensado ao homem. Resultado delas. Precisamos entender isso aqui. Eu queria ler com os irmãos em Tito. Vamos ler Tito e vamos ler 2 Coríntios. Tito capítulo 2, verso 11 diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo a salvação a todos os homens. Então aqui é mais uma referência para a gente entender que a graça de Deus, ela é salvadora. Esse favor, ele é salvador, certo? Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. 2 Coríntios capítulo 12, verso 9, diz assim: e disse-me, a minha graça te basta,
porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então Jesus disse aqui, o apóstolo Paulo disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A graça de Deus, além de ser salvadora, ela é aquela que nos sustenta. Nós fomos salvos e por isso estamos aqui, através da graça de Deus. E essa graça é quem nos tem sustentado até aqui. A graça é salvadora e também sustentadora. O apóstolo Paulo disse: olha, aqui ó, a minha graça te basta, né? Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Você pode estar dizendo aí, mas está tão difícil a minha situação. A gente está vivendo um tempo tão difícil, irmão. A irmã não sabe quantas dificuldades eu tenho passado. Quantas dificuldades familiares, financeiras eu tenho vivido. Mas eu quero te dizer que hoje nós estamos debaixo da graça de Deus, não estamos mais debaixo da lei. E essa graça de Deus que nos salvou, ela também é quem nos sustenta. E o poder de Deus, ele vai ser aperfeiçoado em meio às nossas dificuldades. Porque a graça que um dia nos alcançou, ela também vai nos ajudar a perseverar até a volta de Jesus. Deus está dizendo para você, se a situação para você não está fácil, está difícil, está apertado o negócio, Deus diz para você que a graça dele te basta. E que em meio a essa tua dificuldade, o poder do Senhor vai estar se aperfeiçoando na tua vida. Ele diz: de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas. O apóstolo Paulo dizendo: para que em mim habite o poder de Cristo. Então a graça salvadora, ela também nos sustenta nos nossos momentos de dificuldades, nos nossos momentos de tribulação, de aperreio, de sofrimento, de choro, de gemido. O Espírito Santo, ele vai nos ajudar. A graça que um dia nos alcançou, ela continua conosco, porque nós estamos debaixo dela. Estamos debaixo dessa graça. Então, se está muito difícil, continue pedindo a graça de Deus na tua vida, porque ela é quem vai te sustentar. Mesmo em meio às dificuldades, é a graça de Deus quem nos sustenta. Amém, irmãos? Para finalizar, eu gostaria de ler, foi uma referência que o pastor leu, lá em Romanos 6, foi, pastor? Romanos 6, verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei. Não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Então o pecado, ele não tem domínio sobre nós, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentastes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? O que é que isso quer dizer, meus queridos? Eu disse aqui que nós hoje não estamos mais debaixo da lei. E que o pecado, ele não é pago para a graça de Deus, não. A gente viu que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas não é porque nós estamos da graça que nós temos carta livre para viver pecando, para viver uma vida de pecado. Aqui foi dito, de modo nenhum.
nós fomos alcançados por esta graça salvadora e que nos sustenta. Nós vimos que é uma graça salvadora e sustentadora, mas nós fomos salvos e alcançados por esta graça, não para continuarmos vivendo em pecado. Estou debaixo da graça, não estou mais debaixo da lei, eu posso pecar e pecar. Não é assim. O Senhor nos tirou da escravidão do pecado para sermos servos da justiça. O Senhor nos alcançou, nos tirando do lamaçal do pecado, não para continuarmos vivendo em pecado, mas para andarmos em novidade de vida, em justiça, para sermos justos. É isso que está dizendo o versículo, né? Pecado para a morte ou obediência para a justiça. O Senhor, Ele nos tirou, nos alcançou com a sua graça infinita, para que a gente deixasse de servirmos ao pecado, de sermos escravizados. Antes nós éramos pecadores e hoje nós somos justificados. Antes nós estávamos perdidos e hoje nós fomos encontrados por Ele. Antes nós vivíamos tristes e hoje já foi dito aqui que na presença dEle há fartura de alegrias. Antes nós vivíamos uma vida sem domínio e hoje nós temos o domínio próprio, nós temos a longanimidade, podemos produzir os frutos do Espírito: paz, amor, mansidão, longanimidade, benignidade, temperança. O Senhor nos tirou de uma vida de pecado, de escravidão e de opressão maligna, não para que nós continuássemos fazendo essas obras, não, mas para as boas obras. O Senhor, com a sua graça infinita, nos tirou do pecado para que andássemos em novidade de vida, para as boas obras. Não que estas obras elas possam nos salvar, não, a salvação ela vem por meio da fé, mas Ele nos alcançou para que fôssemos praticantes dessas boas obras. Não para que a gente viva uma vida de pecado, desordenada, de acordo com as vontades da nossa carne, de acordo com o que o mundo nos impõe. Não, o Senhor não nos alcançou para isso, mas para que nós andássemos em novidade de vida, para as boas obras, para sermos servos da justiça de Deus, e não do pecado, e não do domínio do mal, e sim servos de Cristo, servos da justiça de Deus. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Foi para isso que essa graça tão maravilhosa nos alcançou, para nos tirar da escravidão que vivíamos um dia do pecado, para vivermos para a justiça de Deus. Tem um hino que eu não sei se os irmãos conhecem. Eu não sei cantar, viu, irmãos? Mas esse hino toca muito meu coração, fala muito ao meu coração. É um hino da Bruna Carla, e o título desse hino é Deus da Graça. Se os irmãos souberem cantar, podem cantar, me ajudem, porque eu não sei cantar, viu? E esse hino diz assim: o Deus da vida venceu a morte e a sua luz rompeu a escuridão. O Deus da graça foi condenado e pela lei se pôs em maldição por amor. Por amor.
venceu a morte e a sua luz rompeu a escuridão. O Deus da graça foi condenado e pela lei se pôs em maldição por amor. Por amor. Ele foi ferido para que eu fosse curado, para eu ser santo. Ele se fez pecado para eu ser eterno. Ele se fez mortal para eu ter bondade. Ele recebeu o mal por amor. Por amor. Por amor. Por amor. Ele foi ferido para que eu fosse curado, para eu ser santo. Ele se fez pecado para eu ser eterno. Ele se fez mortal para eu ter bondade. Ele recebeu o mal por amor. Por amor. Por amor. Foi por amor. Foi por amor por a mim e a você que Jesus se fez pecado, que Jesus recebeu o mal, que Jesus se fez mortal, que Ele se entregou na cruz do Calvário e ali Ele venceu a morte. Foi por amor a mim e a você, por esse favor imerecido, pela graça de Deus dispensada em nossas vidas. Foi por esse amor. Eu espero que o Espírito Santo possa ter falado ao teu coração, meu querido, nesta noite. Posso não ter trazido uma palavra daquelas que a gente se anima, mas essa palavra é uma palavra poderosa, porque foi através dessa palavra que Jesus nos alcançou e por isso estamos aqui, por causa dessa graça, desse favor que nós estamos aqui nesta noite. Então nós temos motivo de nos alegrar e de celebrar e de batermos palma e de aplaudir o autor e consumador da nossa fé. Amém? Glória a Deus, que o Senhor nos abençoe.